Arquétipos na desolação, o inconsciente coletivo na ruína da civilização. O enredo de Mad Max 3 organiza-se como uma jornada de renúncia ao heroísmo tradicional, em que Max confronta a sombra coletiva que emerge do colapso social. Bartertown configura-se como uma persona civilizatória degradada, uma máscara de ordem erguida sobre exploração e corrupção. A recusa de Max em executar Blaster, ao descobrir sua vulnerabilidade intelectual, revela a tensão entre a ética individual e a moralidade distorcida de uma comunidade regida pela sobrevivência. Cada espaço revela uma função arquetípica. Bartertown como persona de falsa estabilidade, a cúpula do trovão como mandala invertida, ritual de violência em lugar de harmonia, e o deserto como vazio psíquico, contraposto ao oásis infantil, símbolo da criança eterna e da possibilidade de renascimento. A paisagem inteira funciona como metáfora do inconsciente coletivo em estado de fragmentação. A indumentária de Anti-Entity, forjada em couro e metais, encarna o ânimos dominador, enquanto sua canção-tema vocaliza o desencanto com o arquétipo do herói. As roupas rasgadas das crianças ressoam da inocência mítica dos garotos perdidos, sinalizando o retorno a uma condição primeva. A trilha sonora, os figurinos e a cenografia funcionam como sinais externos de forças psíquicas internas, reforçando a imersão simbólica. Master e Blaster representam a cisão entre intelecto e corpo, expressando um arquétipo do casal divino degenerado. Já Savannah Nix figura como ânima redentora, conduzindo Max a um contato com o self coletivo. Nessas figuras, o filme dramatiza conflitos ancestrais entre mente e instinto, razão e força, ecoa tradições míticas de destruição e renascimento. Bartertown é metáfora da Torre de Babel, uma tentativa de reconstrução condenada pela desordem interna, enquanto o êxodo das crianças ressoa a travessia mosaica do deserto. Max, na condição de andarilho solitário, aproxima-se de arquétipos como o cavaleiro errante medieval ou Édipo, marcado pelo exílio em razão de sua integridade. O embate na cúpula do trovão simboliza o ritual de confronto com a sombra. O gesto de poupar Blaster rompe a lógica do sacrifício e instaura um processo de individuação. A aceitação de que a vulnerabilidade, tanto própria quanto alheia, integra a totalidade psíquica. Max, nesse momento, deixa de representar apenas a violência da sobrevivência para encarnar a ética que transcende a lei do mais forte. O comportamento humano na Wasteland. Bartertown é estruturada como um sistema de contingências de reforço. Recursos vitais como água e energia são trocados por obediência, configurando reforços positivos. A ameaça do exílio no deserto opera como punição, sustentando a submissão coletiva. A dependência do metano funciona como reforçador generalizado, mantendo os indivíduos presos ao ciclo de produção e exploração. Os rituais de poder evidenciam estímulos discriminativos, que sinalizam as respostas esperadas. A máxima, 2 homens entram, um sai, estabelece a violência como regra para a solução de conflitos. A presença de Anti-Entity age como estímulo discriminativo de obediência. Sua autoridade reforça lealdades e inibe insubordinações. A trajetória de Max revela uma história marcada pela perda e pela extinção de vínculos. Seu comportamento nômade é sustentado por reforços negativos, evitar novos laços que possam resultar em dor. Ao aceitar a proposta de Entity, responde a um reforço positivo, mas sua recusa em matar Blaster desencadeia punição e exílio, evidenciando a falência das contingências que buscavam controlá-lo. A tribo de crianças sobrevive sob um esquema de reforço intermitente. A crença no retorno de Capitão Walker sustenta comportamentos de espera e ritualização mesmo diante da ausência de reforços concretos. Max, ao ser confundido com essa figura, converte-se em reforçador condicionado, catalisando devoção e dialoga expectativa. Com regimes de controle modernos. Em Fury Road, Immortandio distribui água como reforçador primário de dominação. Os War Boys, por sua vez, ilustram esquemas de reforço supersticioso, mantendo comportamentos autodestrutivos pela promessa de recompensa pós-morte.
Essas imagens funcionam como paralelos críticos de estruturas sociais contemporâneas. O ambiente árido atua como operação estabelecedora, intensificando o valor de reforços básicos e justificando a adesão a líderes tirânicos. A decisão de Max de destruir a refinaria e permitir a fuga das crianças caracteriza-se como ato de contracontrole, rompendo contingências opressivas e inaugurando alternativas comportamentais. A Wasteland, assim, mostra-se como laboratório de contingências humanas em seu limite. A jornada de Max Rokatansky. A trajetória de Max é marcada por um afastamento do arquétipo clássico do herói. Seu isolamento simboliza a persona do guerreiro solitário, sobre a qual se oculta a sombra da culpa pela perda de sua família. Em Thunderdome, ele enfrenta a sua prova central: rejeitar o papel de executor e assumir o de guardião, iniciando um processo de individuação ética. Savannah Nix atua como figura da ânima que orienta Max à reconciliação com sua função protetora. Sob sua influência, ele transforma o instinto de sobrevivência em responsabilidade pelo coletivo, convertendo a antiga ferida em possibilidade de redenção. O embate contra os seguidores de Entity simboliza o enfrentamento da sombra coletiva. O sacrifício de seu veículo, objeto que simboliza sua identidade nômade, evidencia a integração ao self comunitário. Max, ao abandonar esse símbolo, renuncia à persona de errante absoluto para assumir a função de mediador do renascimento. Mesmo após o ato heróico, Max recusa o papel de salvador e escolhe o retorno ao deserto. Esse afastamento não implica regressão, mas a aceitação de que sua individuação está no trânsito permanente entre mundos, sem Max fixar-se encarna em a máxima arquétipos junguiana, impostos. segundo a qual quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Sua recusa em consolidar-se como herói manifesta o despertar interior. Ele integra sua sombra ética e abdica da necessidade de glória, ecoando o tema da canção que perpassa a obra. Não precisamos de mais um herói, mas de consciência. No desfecho, Max retira-se enquanto Savannah narra sua transformação em lenda. Esse gesto consagra o arquétipo do sábio errante, aquele que, tendo integrado sua sombra, transcende a necessidade de reconhecimento. Como afirmou Jung, a sombra é o caminho, o destino e o preço da individuação. Max paga esse preço, legando à memória coletiva não sua força, mas a humanidade que soube resgatar. Abre aspas. O encontro consigo mesmo é uma das coisas mais desagradáveis que podem acontecer a quem foge de tudo o que é duvidoso em si mesmo para refugiar-se numa ilusão de normalidade. Fecha aspas. C. G. Jung.